Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e as dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça, educação, entre outros, a lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro em Embratel, canal 3 e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Importante! Nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo com Vida começa agora. Fica com a gente! Uma honra ter aqui hoje o Dr. Tomazito. Thomas, muito obrigada pela tua presença. E nesse momento ambulatorial, Thomas, como que você cria uma narrativa para que essa pessoa engaje no tratamento sem ser prescritivo, né? Porque eu acredito que assim, as abordagens prescritivas, faça e o outro faz, nem sempre funcionam. É bem interessante essa parte, porque sempre quando eu oriento meus alunos, né, para como então atender o primeiro paciente na dependência química, a primeira coisa que eu quero que eles façam faz o paciente voltar para a segunda consulta. Né? Não tem como você obrigar o paciente a parar de usar ou colocar toda uma história de prejuízo e tudo mais se o paciente não voltar com você. Então, a primeira coisa é tentar engajar o paciente a ter um interesse em fazer acompanhamento, que seja para qualquer motivo, que seja para, eu quero reduzir um pouco o uso, eu quero parar totalmente, só quero escutar a pessoa, né? E a partir daí, o que eu gosto muito de comentar também, então, de como atender os pacientes de dependência química então, criar um caminho junto. Então, eu não consigo convencer ninguém, né? Nem na internação, ninguém, né? Então, o que eu posso fazer é mostrar exemplos, colocar informações, né? E deixar o paciente chegar à conclusão de que, de repente, ele possa ser dependente químico, né? E 2, de repente, ele tem condição de parar e melhorar o prejuízo que a dependência química está causando. Então, a gente vai construindo essa narrativa, essa história junto com o paciente, para que no final, então, a gente consiga chegar na conscientização e dar instrumento para o paciente, então, ficar limpo sozinho. Então, não adianta muito eu colocar um protocolo, colocar regras, né, junto com a família, tudo mais, e só impor isso, porque a família faleceu, ele abandonou o tratamento, ele vai voltar a usar, né, porque ele não criou essa toda conscientização. Claro que, em algum momento, eu sempre gosto de caminhar junto, então, com o paciente, só que, em alguns momentos, quando o paciente está colocando a vida dele em risco, quando está colocando a vida dos outros em risco, eu preciso intervir como uma autoridade. Então, aí sim, entra uma parte mais médica minha, onde eu acabo impondo algumas regras, mas, no geral, a ideia é sempre caminhar junto com o paciente. Programa Novo Mundo com Vida, e hoje nós temos uma convidada muito especial.
é uma profissional que eu tenho a honra de entrevistar. Ela é uma referência no tratamento do uso de substâncias, principalmente no que tange às mulheres. Eu falo que eu comecei a estudar mulheres com os artigos da Silvia Brasiliano. E é uma honra te ter aqui. É uma referência, uma pessoa de um trabalho assim, bom, ninguém melhor do que você para nos apresentar, Silvia. Conta como você começou nessa área e a sua trajetória. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, pessoas queridas, de trajetórias conjuntas. Obrigada. Então, na verdade, eu comecei trabalhando na área com homens, né? Porque a gente não tinha mulheres, ou tinha pouquíssimas mulheres, né? Nos anos 90, que nos procuravam para tratamento, né? Então, comecei trabalhando com homens e nesse trabalho com homens, né, conheci a Patrícia Horgraf, que fez a primeira tese brasileira com mulheres, né? Ela demorou cerca de 7 anos para fazer a amostra da tese dela, porque não tinha, entrava 20 mulheres por ano, né? E quando ela conclui a tese dela, né, ela tinha o seguinte, que as mulheres evoluíam igual aos homens no tratamento e evoluíam mal. E tinha uma pergunta que era a seguinte: será que elas evoluem mal porque não adianta tratar mulheres, como estava escrito em vários livros que não adiantava tratar mulheres, ou a gente não sabe tratá-las, né? E nesse momento, assim, eu tinha passado um tempo cuidando de abuso de substâncias e fui convidada para chefiar a supervisão dos psicólogos da enfermaria de transtorno alimentar. Então fui cuidar das anoréxicas, das bulímicas. Patrícia veio também, montou o serviço. Quando ela conclui a tese, né, a gente começa a esboçar a ideia de tratar mulheres. Né? Vamos tratar as mulheres? Vamos fazer um tratamento para elas? Fomos conversar com a chefia, que olhou para nós duas, disse: olha, eu acho que não vai dar certo, mas já que vocês querem, né, vamos lá. E para nossa total surpresa, né, a gente tinha 8 mulheres na primeira triagem. Ao fim do primeiro mês, começamos só nós duas, porque como não ia ter paciente, só tinha 2. E ao fim do primeiro mês a gente tinha 20 pacientes, né? E eu brincava que o primeiro grupo de terapia não era um grupo, ia parecer uma assembleia. Sim. Né? E a gente rapidamente teve que chamar alguém para nos ajudar. Né? E tratar com mulheres unia os 2 temas que eu mais gosto, que são os transtornos alimentares e os transtornos por uso de substâncias. E 2 áreas de difícil tratamento. Daquele primeiro grupo, né, a gente cresceu, né, e foi aprendendo com as nossas mulheres a tratar delas. E agora, iniciando o bloco, eu tenho aqui a honra de estar ao lado. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado. Tiago Fidalgo, seja bem-vindo. Que Muito bom obrigado. que você está no programa. E conseguimos achar aqui um horário dentro da agenda, né, Sim. doutor? E para quem não conhece, doutor Tiago, eu fiz uma lista, tá, gente, de coisas. Ele é colega nosso, médico psiquiatra da Unifesp, com muito material em pesquisa, a gente vai falar sobre isso no programa. Também é formado em psiquiatria, professor da Unifesp, de orientador com vários alunos que estão fazendo pós, mestrado, doutorado. Também participa como consultor do escritório da ONU, que é UNODOC, né, doutor? Sim. Isso. E de alguns trabalhos, o doutor também já foi o fundador da ANBRAD, né? Abrande, que é a Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares em Álcool e Drogas. Olha, é um grande nome, eu adoro isso, mas assim, nós estamos diante de um médico psiquiatra atuante, que participa de vários assuntos e a gente vai falar de algumas coisas bem peculiares. E a primeira que eu vou convidar o senhor para uma pesquisa, para responder a respeito de uma pesquisa, como que é essa controvérsia a respeito,
para a gente poder falar da pesquisa sobre cocaína que você está conduzindo, o senhor está conduzindo hoje dentro da Unifesp com vários... você me falou nos bastidores que não tem remédio para o tratamento da cocaína. Explica para a gente isso. E em relação à comparação com outras patologias. Sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui, é uma honra. Que bom que deu certo da gente conciliar as datas. Isso é importante, viu? A agenda desses médicos é uma coisa absurda. E foram o quê? Foram 3 semanas a gente falando. O senhor viajou para um congresso. Foi. Estava nos Estados Unidos na primeira vez que você me escreveu lá no congresso. Isso. Então é um prazer estar aqui, é uma honra poder falar sobre o trabalho, sobre o que a gente vem desenvolvendo, que acho que é um tema super importante, é um tema que atrai muito a atenção das pessoas. Eu fiquei curioso, ele falou assim, olha, especificamente para o tratamento da cocaína, não tem remédio comprovado. E aí você explicou nos bastidores. Fala pra gente. A gente tem a maioria dos estudos para desenvolver e ver a eficácia de medicações. A maioria deles é feito com patrocínio da indústria farmacêutica. Existem estudos que são feitos com verba do governo, são estudos um pouco menos enviesados, mas grande parte é feito com financiamento da indústria farmacêutica. E a indústria precisa de um estudo muito forte, muito bem feito para poder mostrar a eficácia da medicação. E para um estudo ter essas características, os pacientes que estão na pesquisa não podem abandonar, eles não podem sumir do estudo. E a gente sabe que na dependência química é muito comum que os pacientes recaiam, abandonem o tratamento e a gente não consiga localizar muitas vezes. Mesmo que a gente consiga localizar, não necessariamente ele vai querer retomar o tratamento. Isso é um problema para as pesquisas. Isso é um problema grande para as pesquisas, porque você perde a força daquela evidência. Então você começa a ver o efeito do remédio e você perde isso porque os pacientes vão desistindo. Tem como repor? Tem que voltar tudo? Ou a gente acaba fazendo um trabalho de frustração, sobre a frustração do profissional? A gente tem que lidar com a frustração do profissional. Mas repõe? Como é que faz? Não tem como repor. Parou, né? O paciente abandonou a pesquisa, você perde aquele paciente e você vai considerar que teve abandono e falha do tratamento. Por isso a importância de um universo dentro do governo, dentro do segundo setor, sobre pesquisas, que corrobora Sim. todo... E aí com isso, a indústria perde muito do interesse no financiamento de pesquisas na área de... Perde dinheiro com financiamento de pesquisa na área de álcool e drogas. E hoje... é um momento muito especial. Hoje eu estou recebendo Roberta Paiá. Roberta Paiá é uma psicóloga que eu posso dizer que eu vi nascer. Aliás, eu estou ficando preocupada, Roberta, porque muitas pessoas sentam aí e eu falo, eu vi nascer essa profissional, eu fui madrinha dessa profissional. Mas é verdade, a Rô é uma fofa, é uma profissional maravilhosa, extremamente competente, e ela vai se apresentar aqui hoje. É uma honra ter você aqui hoje comigo, Rô. Uma honra para mim, eu que agradeço, obrigada pelo convite, você, a TV. Sou suspeita para falar da Neliane e da nossa relação de anos, acho que 30 anos. Sim. Né? E que, de fato, foi uma época, eu já era universitária, estava finalizando a psicologia, né? Quando ingressei no ambulatório de álcool e drogas, que tive a oportunidade de começar a trabalhar com você, que foi ficando muito claro para mim a importância de trabalhar com família, a importância de estar na saúde mental olhando mais para os relacionamentos do que para o diagnóstico em si. Até porque era um momento em que precisávamos investir em tratamento, em protocolo, num consenso medicamentoso, diagnóstico, e aí as terapias, as intervenções estavam muito embrionárias naquela época. Para o sujeito, né? Mas você sempre olhou para a família. Sempre olhei para a família e acho que foi uma certeza muito clara que depois me deu a oportunidade de buscar a terapia familiar como formação, né? Uma especialidade que eu tenho, e daí uma jornada com a família,
E hoje um trabalho muito satisfatório que eu tenho e que eu vejo como um centro de relevância para o convívio, para o dia a dia, para a qualidade de vida da pessoa, que é pensar no relacionamento conjugal, né? Sim, fundamental. E quais aspectos que foram atravessando a minha trajetória, tanto daquilo que a gente tem que buscar no trabalho em parceria multidisciplinar para qualquer questão da saúde mental, mas quais são as redes, a parceria entre os profissionais ou aquilo que a gente aprofunda, né? Sim. A sexualidade foi um feliz encontro na minha formação, que só veio a acrescentar ao trabalho para a saúde mental e para a terapia familiar conjugal também, Sim. né? E você tem, além de especializações, mestrado, doutorado, 3 livros escritos como autora, né, Roberta, e vários capítulos de artigos, sempre nessa área. Sempre nessa área, acreditando também na força do grupo, da terapia de grupo. Trabalhar com família é trabalhar com um grupo. Se a gente olha para a família como um núcleo, como um sistema que vai ter toda uma dinâmica, um funcionamento próprio, então... E nós viemos de um momento do tratamento da saúde mental, não só tratamento, para prevenção, né? Sim, quantas trocas a gente tem a fundamental. respeito disso, que a ideia era trazer informação, pesquisa, propagar informação. Roberta, falamos muito sobre família, sobre relacionamentos, mas algo que a gente tem visto muito na prática é que o consumo de substâncias entre as mulheres tem aumentado muito. E isso impacta o papel da mulher na relação, na família, no casamento. Como que você vê essa situação? Eu acho que para falar do casamento é só importante incluir relações héteros, relações homoafetivas, e que o fenômeno, o comportamento do alcoolismo feminino está aí em evidência, e a gente inclui isso na clínica como algo frequente e que as mulheres precisam de ajuda. Tem um fenômeno social, cultural relacionado a isso. A mulher está sobrecarregada. Hoje a gente conhece muito mais sobre a transformação do corpo, o climatério, os sintomas, até a própria absorção metabólica, o que vai gerar de diferença mesmo para essa ingestão, a vida social, a vida mais empoderada financeiramente e de se permitir prazeres para sair, para ter o seu momento. Então são vários fatores que geram, né, a necessidade para olhar e para acompanhar, até porque a mulher ela precisa ter um acompanhamento diferenciado, né? A gente acompanha mais o sexo masculino na terapia de casal, na terapia familiar, e quando a mulher precisa de ajuda, vai provocar, infelizmente provoca um déficit, porque se a mulher ela acaba sendo o eixo central da organização da família, numa questão do alcoolismo, do abuso, alguns papéis podem estar comprometidos. E eu não estou dizendo que isso é justo. Eu estou dizendo que isso é fato. Acontece. Então, por exemplo, o filho pode ser negligenciado. E não quer dizer que o pai não possa assumir com responsabilidade, com colaboração, esse papel. Ou a outra parceira, né? Até porque também é interessante, na entrada de um filho, o consumo pode diminuir, tanto em relações héteros como em relações homoafetivas. Mas é um fenômeno bem lembrado para a gente dizer que isso vai impactar no funcionamento da relação conjugal. Principalmente porque é a mulher, na terapia familiar, na terapia de casal, que busca mais ajuda e que tem mais disponibilidade, inclusive no tempo, para ser a cuidadora. Isso cabe à mãe, à irmã, à namorada, à filha, à parceira. Tia, a prima. A tia, né? As mulheres, elas falam mais, elas procuram mais ajuda. Agora, quando é um caso de infidelidade, e se essa infidelidade acontece por parte do homem, ele tem buscado mais a terapia. Ele tem buscado mais a terapia com a tentativa de recuperar o casamento.
uma tentativa de reparação. De reparação. Então, cada comportamento gera um pedido de ajuda e hoje, desmistificar a terapia de casal é muito importante, Nelly, né? Porque há possibilidades. Programa Novo Mundo Convida para mais um episódio com vocês. É uma honra estar aqui, principalmente é uma honra estar dividindo esse espaço com o Lucas Roncati. Lucas, é um prazer te ter aqui. Foi um aluno meu, um aluno exemplar e hoje é um profissional referência na área, Lucas. Muito obrigada pela tua presença. Agora, você fala muito da importância da capacitação técnica, né? Porque também a gente vai ver na prática pessoas que se recuperam e começam a se intitular conselheiros, né? Eu acho que é importante a gente destacar o trabalho dos cursos de formação da FEBRACT. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado, Neliana. Essa é, de fato, uma abordagem que a gente precisa fazer por aqui, porque ao longo dos anos, desde a fundação da FEBRACT, o padre entendeu que a qualificação profissional, a qualificação dos serviços, era um caminho pelo qual nós alcançaríamos aquilo que a gente espera. Então, os serviços que foram se destacando, eu seguramente posso citar o Instituto Padre Haroldo, posso citar a Essência de Vida da Roseli em Santa Catarina e tantos outros bons serviços que a gente tem por aí, são serviços em que as equipes foram se qualificando e solidificando o seu trabalho através dessa prática qualificada. Então, entender... Baseada em evidências. Baseada em evidências. Obrigado pelo destaque. Então, entender o papel que pode ser de uma pessoa em recuperação, mas que a gente está falando de um papel profissional, que não é um ajuste para o projeto de vida da pessoa, não é porque não tinha emprego em lugar nenhum e ficou trabalhando como conselheiro, né? Como infelizmente algumas pessoas trataram por muito tempo como um trabalho marginalizado e que, de certa maneira, a carência de uma legislação específica fomentou para que isso fosse pior, porque as instituições foram se relacionando, às vezes em motes louváveis, como da gratidão, da própria manutenção da recuperação, mas as pessoas foram deixando paralela a possibilidade de profissionalizar essa atuação, e essa profissionalização passa pela condição de trabalho que essa pessoa oferece, pelo tipo de protocolo que ele pode seguir quando ele está numa instituição. Exato. Então, a gente realmente precisa profissionalizar esse papel do conselheiro, e a formação é um caminho seguro para a gente conseguir estabelecer no indivíduo os limites que ele precisa estabelecer, porque de fato ele pode encontrar sua recuperação aonde quer que seja. Exato. Então a gente já conseguiu romper com isso, né? Não é só lá na comunidade terapêutica que a pessoa se recupera, ela também se recupera no consultório, outros com experiências mais espiritualistas e tantas outras intervenções que hoje tem disponíveis, mas que não pode nos distanciar de estabelecer parâmetros bastante claros da função dessa pessoa, de quais os limites da sua atuação. E eu vou me estender um pouquinho, talvez pela minha prática ter sido ao contrário, por eu ter ido primeiro para o fazer profissional e depois para a graduação. Quando eu comecei a atender como psicólogo, especialmente depois da minha especialização, isso foi como se abrindo em um leque de luz, assim, que inúmeras pessoas vão se recuperando de outras maneiras, com outras limitações. E aí eu fortaleço, né? Quanto fica melhor protegido um sujeito bem vinculado com um conselheiro, seja num tratamento ambulatorial ou numa internação, mas como fica bem protegido por esse vínculo, por essa relação, por esse suporte. E a gente recebe, como psicólogos e até mesmo os médicos, recebe uma pessoa mais madura, quando bem referenciada com um conselheiro no tratamento. Então, acho que cabe esse destaque. Não, eu acho que é perfeito, é perfeito. E acho que a gente não deve também perder de vista, né, Lucas? Tem um estudo clássico na área de uso de substâncias que mostra que 40% procura tratamento. Os outros 60%, uma parte morre, mas grande parte se recupera sozinho. Então, assim, a gente recebe 40%. Claro que a gente tem que pensar que uma parte morre, porque a dependência química mata. E aí é que entra o papel das comunidades terapêuticas, dos conselheiros, muitas vezes da internação, porque quando a pessoa não tem condições de decidir, né, porque ela está altamente debilitada e adoecida pela doença, a saúde tem que entrar.
né? A saúde tem que entrar. E eu entendo que os conselheiros muitas vezes vão funcionar como alguém que vai dar suporte e direcionar os passos daquela pessoa com mais segurança. Legal. Muito bom. Agora, queria que você falasse um pouquinho dos cursos de formação da Febract. Legal, Neliana. A Febract atualmente, desde a pandemia, em 2020, nós desenvolvemos uma plataforma virtual de ensino, que vocês encontram aí nos nossos sites, né, no ead.febract, e nós tentamos, à época, primeiramente eu e o Pablo, depois eu e o Ricardo, outros profissionais que a gente foi conversando, a gente tentou respeitar a necessidade, à época, de fazer as formações exclusivamente online, sem que nós pudéssemos perder a essência que o curso da Febract sempre teve, que era de promover uma transformação nas pessoas. Isso é muito comum. As pessoas dizem, nossa, fui pro curso do padre, né, como era dito antigamente, por conta do Padre Haroldo, e voltei transformado, encontrei uma coisa muito rica. Então, nós procuramos, né, transmitir as nossas formações de maneira exclusiva. Então, a gente faz cursos ao vivo, a pessoa pode usar o recurso de assistir essas aulas gravadas, mas a gente não transmite o mesmo curso para outro público. Então, a gente foi fazendo turmas novas, o que é bastante custoso para nós enquanto instituição, porque a gente fica permanentemente gravando novas aulas, atendendo novas turmas. Mas que mostra o cuidado que vocês têm. Perfeito, obrigado por essa consideração, porque para nós era justamente isso que a gente queria. É importante ter alguém que tem uma referência técnica, histórica, como a Laura, e é importante também ter alguém que está lá no chão da comunidade terapêutica, como é a Roseli. Então, conseguir esse híbrido dos nossos cursos, que hoje estão estruturados, a gente chama em módulos, né? Eles estão estruturados em 2 etapas, módulos 1 e módulos 1 e 2, com uma referência que também está lá nos capítulos universais do tratamento do UTC. Todos os nossos docentes de base, a gente tem professores convidados, como você, a Clarice e outras pessoas que transitam com a gente, mas os nossos professores de base todos fizeram essa formação do UTC. A gente passou uma semana na Bolívia e depois, ao longo do ano, fomos estudando de maneira assíncrona para conseguir que o curso da Febract representasse, e é como hoje ele está estruturado, o contínuo do cuidado. Então, a pessoa que vai para o curso da Febract hoje, ela não vai encontrar um manual de como ser monitor de comunidade terapêutica. Sim, ele vai perfeito. encontrar uma estratégia da qualificação profissional de pessoas que atendem dependência química. Então, talvez nós, como psicólogos, vamos beber de uma fonte no mesmo curso, diferente de alguém que acabou o seu processo de recuperação e intenciona trabalhar, ou ainda de alguém que já está atuando como conselheiro. Então, desde a conceituação do transtorno até os processos de reinserção social e prevenção à recaída, tal qual a dependência química, como chamamos por tanto tempo, estabeleceu um contínuo de gravidade, nós procuramos estabelecer um contínuo de recuperação ao longo do curso para que a pessoa saia munida de um pouco de informação em diferentes áreas. Mas eu quero fazer um brevíssimo destaque da importância do que a gente fala no curso, que seja uma porta de entrada para novos conhecimentos, e não um curso fim. O curso da Febract é um curso meio. É um curso para a pessoa ir lá e falar, estou precisando fazer uma faculdade, estou precisando fazer uma especialização. Então, essa tem sido a nossa tônica. A pessoa entender, tenho muito ainda que estudar, né? Esse é o universo. E é um curso que eu super recomendo, um curso sério, como vocês mesmos perceberam, é pensado, é embasado, eu tenho a honra de dar entrevista motivacional e faço isso com muito prazer e muito orgulho. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é a Gabriela Matiaso Sendoia. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, atua na área do transtorno por uso de substâncias desde 2011, ela tem uma experiência vastíssima, tanto prática quanto na área educacional, em termos de formação, e eu tive a honra, né, Gabriela, de ser sua professora, né, para fazer parte dessa trajetória, e hoje te receber aqui no programa. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Neliana, obrigada Novo Mundo pelo convite. É uma honra, na verdade, estar aqui com você, pra gente bater esse papo. Ótimo, muito bom, muito bom. E tem aqueles casos também, não sei se você já teve essa prática, essa experiência, mas assim, não, se você vai usar, eu vou usar junto com você, porque eu preciso entender o que você está passando.
Sim. Tem isso, também. Né? E eu sempre falo, gente, a princípio da máscara de oxigênio no avião. Uhum. Alguém tem que dar ação, alguém tem que conduzir a situação, porque se você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, não vai ter ajuda, vai ter mais adoecimento. Exato, afundam os dois, né? Exatamente. Uhum. E assim, existem vários mitos, a gente poderia ficar aqui por horas falando, mas eu acho que é interessante você dividir um pouco com o pessoal lá de casa quais são os mitos no tratamento ou sobre o uso de substâncias. Eu diria que não é só no tratamento, eu acho que isso aparece mesmo nas conversas, às vezes com amigos, enfim, alguém que esteja passando por essa questão, né, da dependência química. Eu acho que o principal é, se quiser, para. Sim. Né? Perfeito. Quando quiser, ela quiser. para. E não é assim, né? A gente sabe. A gente sabe que para parar, precisa querer. Ninguém para por acaso. Né? A gente sabe disso. Mas isso não é suficiente. Só querer não é suficiente. Eu gostaria que fosse. Né? Mas não é. Então, se parar, se quiser, para. Quando quiser, para. Isso é um mito do tratamento, isso é um mito da família e isso é um mito do próprio paciente, tá? Que tá naquela parte da negação que a gente falou dos padrões de comportamento, né? Quando eu quiser, eu paro. Então não tem um problema tão grande porque quando eu quiser, eu paro, mas nunca quer. Porque hoje o dia é especial. Todos os programas para mim são muito especiais, mas a data de hoje, particularmente, nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Jerônimo. Dr. Cláudio Jerônimo é uma sumidade, é uma pessoa muito relevante no tratamento pelo transtorno de uso de substâncias e eu tenho a honra de recebê-lo aqui, Cláudio. Muito obrigada pela tua presença. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Adeliana, o convite, e para mim é sempre um prazer conversar com você, né, e trabalhar com você há tantos anos e a gente poder bater um papo também sobre o que a gente mais gosta de fazer. Exatamente, né? Eu e Cláudio trabalhamos já há mais de 20 anos juntos, uma parceria de sucesso e muito frutífera, da qual eu me orgulho muito. Eu também. Cláudio, um ponto interessante para a gente conversar é sobre supervisão e monitoramento, principalmente para os pais dos adolescentes, né? Porque quando a gente, não que com crianças não tenhamos que fazer isso, mas é na adolescência que os pais se perdem na supervisão e monitoramento, e esse é um dos princípios da prevenção parental. O que você teria a dizer, Cláudio? Olha, assim, né, como você um MIT, assim, né, é tênue, né, assim, de você, como você se consegue proteger sem sufocar a autonomia? Como você protege sem sufocar a autonomia? Eu gostaria de ter todas as respostas para todas as situações, mas nós vamos falar de princípios aqui, né? Assim, então, acho que o espírito da coisa, né, é que você precisa, né, saber aonde seu filho está, com quem ele está, com quem ele anda, o que ele está fazendo né, enfim, e ter uma hora combinada para voltar. E ter uma hora combinada para voltar, né? Isso é estabelecer alguns limites. Agora, pensa um pai autoritário fazendo isso, pense um pai negligente, pense um pai, uma mãe, eu falo figura parental, porque não precisa ser pai, mãe, isso é quem cuida. Pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o tio, a tia. Né, né, quem exerce esse papel, né? Então, isso precisa, né, de ter aí de antemão, né, essa comunicação aberta, direta e etc., né, para você
colocar esses limites, né, sem perder a autonomia, né? E a gente vai, você vai, quando você vai, seus filhos vão crescer, você vai percebendo isso, né? Então, por exemplo, agora dá para ele colocar a roupa sozinho. Ele vai lá, ele vai ficar lá 15 minutos colocando, depois vai chamar você para ajudar, você vai ajudar, mas você tá ali, você tá vendo. Deixa né? ele se virar. Deixa ele se virar. Né? E ele, quando fala, olha, eu coloquei essa camisa sozinho. Né? Eu escolhi essa roupa. Eu escolhi essa roupa, né? Eu estou bonito, papai. Eu que escolhi, né? Ou então ele chega da feira e diz assim: eu que comprei as frutas, né? O que você acha? Nossa, as frutas estão lindas, né? Então, assim, você vai ali colocando, mas tem coisas que não dá, né? Então, aí você precisa de uma certa firmeza, né? E precisa de um diálogo. Então, por exemplo, não dá para andar na garagem sem dar as mãos. Eu não deixo. Porque, não sei, passa um carro rápido, não sei. Né? E até no exemplo que você deu, né? Escolher uma roupa. Você pode elogiar. Que bom que você teve essa autonomia, que você teve essa iniciativa, tá legal, mas talvez aquela roupa não seja apropriada para aquela ocasião. Hoje com uma convidada especial, uma pessoa que tem uma vasta experiência na área empresarial, no tratamento do transtorno de uso de substâncias, a Selene Barreto. Selene, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês. Muito bom estar aqui com você. Eu acho que a gente vai poder conversar muito sobre trabalho e recuperação. Sim. Como é que você poderia explicar para aqueles que nos ouvem o que é um uso de risco? Porque o dependente, todo mundo bate o olho e identifica. O que é o uso de risco, Selene? Uso de risco é você beber na hora do almoço e ir trabalhar e ter consequências. Uso de risco é beber e dirigir. Uso de risco é se você estiver grávida e você bebeu, né? A criança vai ser afetada, síndrome alcoólica fetal. Uso de risco é você colocar... motoboy que fuma maconha e vai fazer entrega. Outro dia eu fiz uma avaliação, um profissional de ponta, risco 4, que é o maior risco dentro de uma empresa, aonde ele usou brisadeiro. O que é brisadeiro? É a maconha, né, com brigadeiro. Não, mas de uma forma inocente, não. E o exame toxicológico deu positivo. Se deu positivo, é porque vai alterar a consciência. Alterando a consciência, altera o comportamento e tem consequências. Né? Então, eu só bebi uma cervejinha. Aí vem no diminutivo, uma cervejinha de uma forma inocente, e tudo bem, pode ser de uma forma inocente. Mas como a bebida é uma droga depressora, no primeiro momento vai dar euforia, no segundo momento vai começar a dar, né, um respaldo assim, até chegar um momento que vai ficar mais, né, na dele. Deprime o funcionamento, vem aquela fala pastosa, perde a coordenação, e aí desacidências e as quedas acontecem. E os atropelamentos, inclusive, sim, né? Sim, não é só a pessoa que tem as consequências, o entorno tem. Outro dia, eu tenho essa história comigo. Outro dia eu fui numa empresa também de risco 4, e eu conversando com a assistente social, tinha um boneco, né, todo, né, montado do seu EPI. EPI é um equipamento de proteção individual, de capacete, de luva, né, 100% assim, equipado, protegido mesmo, de acordo com a norma reguladora. E aí eu perguntei para a assistente social: você tem certeza que ele está 100% protegido? Sim, tá todo equipado, né? Tá pronto para trabalhar. Aí eu falei assim: e a segurança subjetiva? Porque de uma forma objetiva ele estava pronto. Mas se ele fumou um baseado, você não está sabendo. Né?
Se ele bebeu uma bebida sem cheiro, você não está sabendo. Se tomou um remédio fora da prescrição. Exatamente, você não está sabendo. E aí acaba tendo os acidentes. Então, eu coloco que a proteção hoje tem que ser objetiva e subjetiva. Sim, né? perfeito. E os exames toxicológicos vêm com esse olhar. Né? Esse é um ponto importantíssimo. Os exames não é caça às bruxas. O exame é para reduzir os danos. O exame é uma forma preventiva. Né? Eu vou pegar no turno de 10 horas da noite. Eu não vou poder beber até 4 horas da tarde. Né? Porque tem que 6 a 8 horas antes para poder o organismo. Eu vou... Né, eu estou no churrasco, eu tenho que parar, né, de beber. Né? Cumprir com o compromisso. Com o compromisso da responsabilidade assumida, né? Para poder ir para o trabalho. Mas não é só esse tipo de danos que a empresa, né, não é só com acidente e incidente. Existe o absenteísmo, a pessoa ausente do trabalho, principalmente às segundas-feiras, porque as pessoas bebem bastante no final de semana e acaba ou chegando atrasado ou não indo às segundas-feiras. E agora, por causa do jogo, né, às quartas-feiras, quinta-feira é um dia crítico. É outro quito também de absenteísmo. Mas absenteísmo, eu acho que muita gente entende que é ausente fora do ambiente de trabalho. Mas existe também o presenteísmo. A pessoa estar dentro do trabalho, mas não está conseguindo produzir, porque está de ressaca, né? Ou seja, ou está sobre também o efeito. E ela não consegue produzir. E a empresa tem perdas. E perdas na produtividade. O que uma empresa vive? De produtividade. Então, ela deseja, né, que ela investe naquele empregado para poder produzir. Perfeito. E uma pessoa que não está, né, sobre a sua consciência plena, perfeito isso, consciência plena mesmo, ela vai acabar tendo o presenteísmo. Né? Então, voltando um pouco para a história, e eu tive esse, né, prazer de implantar nessa grande empresa lá atrás, e aí eu fui, né, o nosso nome, nós fomos fazendo em outras empresas públicas, empresas que visavam só assistência e outras empresas que visam assistência e a saúde, a prevenção. Né? Esse é um aspecto extremamente importante quando a gente fala de trabalho, né? Porque como você falou, não é só o dependente químico, né? O usuário nocivo, e aí a gente tem que ter olhares diferenciados e atuar preventivamente. Como que você propõe isso, Selene? Quando nós chegamos numa empresa, assim, hoje em dia, por causa do nosso nome, por causa da evolução, né? Muita gente, as empresas que vêm a nós. Agora mesmo, eu vim lá do Belém do Pará, nós estamos implantando em uma grande empresa lá de quase 5 mil empregados. E as empresas procuram, algumas tem que ter licitação e outras, pelo nosso notório saber, a gente acaba desenvolvendo. Então, quando uma empresa nos procura, a gente tem que entender qual é o objetivo daquela empresa. Perfeito. Eu posso já falar de um case de sucesso? Deve. Né? Que foi com a ANAC. Eu fiz parte, né, junto com o Dr. José Mauro Braz de Lima, ele professor, médico, né, um pesquisador, e nós, junto com, né, pela evolução, ganhamos a licitação e montamos o regulamento da aviação civil, porque não tinha, né, na aviação aqui, isso, gente, tem mais de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, hoje existe o RBAC 120, a norma reguladora da aviação civil da ANAC. 120 é por causa da numeração, né? Então, todas as empresas ligadas à aviação é obrigatório ter uma política de álcool e drogas. Uma política assistencial e uma política preventiva, claro. Né? Então, infelizmente, no Brasil ainda não tem, as empresas não têm uma política para assim, dirigir
porque muitos empregados só fazem o que é lei, né? Mas muitas empresas se baseiam, né? E a gente também, através da política da ANAC. Né? Então, com a sua pergunta, então a gente primeiro tem que entender qual é o objetivo. E aí nós trabalhamos com um pequeno grupo, um comitê dentro daquela empresa, onde nós vamos capacitar aquele pequeno grupo para poder montarmos todo o passo a passo da implantação e implementação daquela política. Então, depois que nós treinamos aquela equipe, que nós podemos chamar de uma equipe multiprofissional, né, capacitado, junto com a equipe da evolução de consultores, nós vamos traçar a política daquela empresa. Que vai responder às necessidades e às demandas locais. Específicas daquele grupo, daquela empresa, dentro do objetivo dela, dentro da missão dela, dentro dos valores dela. Então, nós vamos, junto com esse, montar uma política. Eu queria, Meliana, falar com você que as empresas... aqui tem um programa. Programa é diferente de política. Perfeito. Se tem um programa, o funcionário não tem obrigatoriedade. Se existe uma política... É a regra do jogo, né, Celine? E ele, quando entra, ele entende aquela regra do jogo e tem que assinar o entendimento daquela regra, daquele jogo. O compromisso. Então, nós montamos essa equipe, montamos a política daquela empresa, que o presidente é o primeiro a saber daquela política, ele assina aquela política, e a partir daí vamos capacitar diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, porque são os gerentes que estão na frente da sua força de trabalho. Então, tem chefe que tem 100 funcionários dentro do seu. E essa chefia não vai fazer caça às bruxas. Essa chefia vai observar a queda de produtividade, a forma de relacionamento, vai observar o absenteísmo, o presenteísmo, né? Vão perceber alguma mudança de comportamento. Com um olhar de ajuda, não com um olhar punitório. Não, né? não. E ele não vai falar nada sobre o álcool e outras drogas. Podem vir até no ouvido dele, fulano está bebendo demais, a ciclano está bebendo demais. Mas não, ele vai fazer uma abordagem, dentro do treinamento, uma abordagem, né, de intervenção breve é diferente de um assédio, é diferente. A gente treina assertividade, como é que fazer uma abordagem assertiva, né? E essa chefia vai encaminhar para a equipe que já está capacitada, equipe de saúde e do RH. E essa equipe que vai fazer, né, o diagnóstico, se é um usuário, ou se é um abusador, ou se é um dependente. E se for um dependente, a empresa já tem uma rede de assistência. Muitas vezes tem o plano de saúde daquela empresa e encaminha para o seu plano de saúde. E se for fez um uso de risco, por exemplo, ele vai passar por um programa de orientação e informação, né? Estudar de novo, entender de novo a política daquela empresa. Aí entra a proteção objetiva e a proteção subjetiva. Né? Perfeito. Que bom que você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida. Eu sou Irã Ravache e hoje sentado aqui no lugar da minha colega psicóloga Neliana Figli. E o convidado é especial já há muito tempo, eu já sou fã. Seja bem-vindo, Quirino Cordeiro. Doutor Quirino Cordeiro está aqui na bancada, não é aqui agora não, mas na bancada do programa. Pô, bate pronto, né? Não é a primeira vez, o senhor esteve, nós estamos na 3ª edição, tivemos em 2023, 2024, agora em 2025, o senhor esteve no 2º programa, o primeiro foi com o Dr. Ronaldo Laranjeira e em seguida foi com o senhor. 3 anos já se passaram, né, doutor Quirino? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado, Irã, pelo convite. Obrigado ao pessoal do Novo Mundo pela gentileza
de me proporcionar a oportunidade Nós de estar que aqui novamente a com honra vocês. com o senhor. Estive aqui Na primeira edição. no início, né, do programa, no ano de 2023. Exatamente. E já tivemos em outros programas, Sim. em outros... Eu sempre gosto de sentar com o Dr. Quirino, porque o Dr. Quirino é o homem de alguns números exatos, né? E eu já vou começar contando para vocês e vou passar a palavra. Para quem não sabe, o doutor está 2 anos e meio à frente de um projeto do governo do estado de São Paulo, em conjunto com a SPDM, que faz a gestão, que é o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que fica ali na Tiradentes, ali bem no centro de São Paulo, em conjunto com a unidade Recomeço Helvétia. Esse serviço, Irã, foi concebido com a ideia de se criar um serviço que pudesse ajudar no tratamento e na recuperação de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química e que frequentavam então a Cracolândia, na região central do município de São Paulo. Esse serviço veio, Irã, em substituição ao antigo Cratóide, que era o centro de referência de álcool e tabaco. Exatamente, de álcool, tabaco e outras drogas. Também um serviço do governo do estado de São Paulo. O senhor tem o número de quando começou o Cratóide? Estamos falando o quê? De 10 anos o Cratóide? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Nossos colegas todos, o Marcelo Ribeiro e vários outros. O Cratóide era um serviço importante, né, para o estado de São Paulo. Só que a ideia, então, dessa nova gestão do governo do estado de São Paulo foi transformar o Cratóide num outro serviço, então no Hub, com o objetivo de focar as suas ações mais especificamente na Cracolândia, com uma ideia, Irã, de reduzir as barreiras de acesso a tratamento das pessoas ao tratamento. E é interessante que eu gostaria que o senhor falasse para quem está assistindo, por que Hub, né? Porque o Hub, para quem não sabe aquele aparelho com várias entradas e várias conexões? E isso, na época, eu falei assim, nossa, que sacada boa, né? Que termo bacana, porque tem várias entradas. E começou assim, vinha de todo quanto é tipo de local? A ideia, então, né, do Hub, em que pese a ideia foi criar um serviço que pudesse atender primordialmente as pessoas que frequentavam a Cracolândia, o Hub, num primeiro momento, acabou sendo um serviço portas abertas, acolhida para as pessoas que acabavam vindo das mais diferentes regiões da cidade, do estado de São Paulo. Nós acabávamos recebendo até, Irã, pessoas de outros estados. Porta aberta. Serviço porta aberta, um serviço que contava então com um pronto-socorro, um pronto atendimento. Lá nesse pronto atendimento nós tínhamos médicos, psiquiatras. Ainda tem. Tínhamos também médicos clínicos e infectologistas para podermos dar conta de todas as diferentes necessidades dos pacientes. E nós, Irã, então, recebemos as pessoas nesses diferentes contextos, ou seja, a ideia basicamente é que no Hub, então, nessa ideia de concentrar num determinado ponto pessoas vindas das mais variadas situações, dos mais variados locais, dos mais variados momentos de necessidade de cuidados. As pessoas, então, acabavam confluindo para um único local, lá para o nosso serviço, e lá, então, com esses profissionais todos, nós avaliávamos as pessoas e, a partir desse ponto, encaminhávamos as pessoas de acordo com as suas reais necessidades. Eu tenho uma frase desse senhor médico, psiquiatra, que eu escutei em outros carnavais, que era, quando o senhor na Senapred, ele falava assim, palestra sua, eu assistindo, quando há a oportunidade de tratamento, o leito tem que estar disponível para aquele, porque aquele é um momento único, né, Quirino? Eu lembro que isso é um conceito seu. Eu queria, e o Hub, de uma certa forma, teve um momento que eu vi você fazendo um filme, a pessoa chegando da rua. Como é essa sensação, Quirino, depois de muito tempo no serviço público e como médico, participando de várias secretarias,
é ter o leito disponível para tratar. Você sentiu que ia ser uma mudança de paradigma de Vitória? Não tem dúvida, Irã, porque... Você lembra disso, né? Sim, a pessoa com dependência química, muitas vezes, ela é movida por uma certa ambiguidade, por uma certa ambivalência. Então, o indivíduo, num determinado momento, ele acha que ele precisa do cuidado, mas se o cuidado não estiver ali à mão, disponível, naquele momento, ele pode claudicar, ele pode pensar que talvez não seja o melhor momento para ele e desiste. A gente perde a janela. Você perde a janela de oportunidade. Então, um indivíduo que poderia ser ajudado, poderia ser cuidado, se o serviço não estaria disponível, ele pode desistir. E a ideia do Hub, então, de ser um pronto-socorro, de portas abertas, funcionando 24 horas, com uma equipe ali disponível, a ideia é que pudesse dar conta das pessoas. Mas, só para aproveitar, aí depois, com o passar do tempo, o que a gestão do governo do Estado de São Paulo, em parceria, Irã, com a gestão da prefeitura do município, começou, então, a entender é que precisávamos fortalecer o foco desse serviço, que era, na verdade, a Cracolândia, que era a grande ferida aberta, a grande chaga aberta no coração do município de São Paulo. Aí, então, nós reorganizamos o serviço para que nós pudéssemos focar mais especificamente na Cracolândia. De quem vem de lá. E esse é um número que eu tenho aqui, eu vou repetir o número para o senhor comentar. E esse número é importante, porque a gente fala de um serviço, de uma casa, com alguns psicólogos, psiquiatras, com uma equipe multidisciplinar, e a gente pensa os números são o seguinte: em 2 anos e meio, de abril de 2023 para cá, catalogado em encaminhamento, ou seja, passou nessa unidade, passou sobre os cuidados da equipe do Dr. Quirino e foram encaminhados para tratamento 26 mil seres humanos. Desses 26, 18 mil foram para instituições hospitalares e 8 mil para centros comunitários terapêuticos para acolhimento, conforme a demanda e o caso. Queria que o senhor comentasse um pouco esses números. Pode botar um sorriso no rosto aí, doutor, porque não é um número baixo no meu entendimento. Trabalho... Foi fácil, né? De fato. Foi fácil, né? Tranquilo. Foram 2 anos e meio de... 24 horas. 24 horas. São números superlativos, são 18 mil encaminhamentos para hospitais. E esses hospitais com enfermarias, com leitos especializados. Eram casos clínicos graves. No tratamento de pessoas com dependência química, a maior parte dos indivíduos que foram encaminhados para hospitais, além do quadro de dependência química, apresentavam também quadros psiquiátricos comórbidos, alguns indivíduos com quadros clínicos associados, são pessoas em situação de grande vulnerabilidade social e que, infelizmente, apresentavam quadros bastante complexos e que precisavam de um tratamento em regime de internação hospitalar. E aí nós tivemos também encaminhamentos na ordem de 8 mil encaminhamentos nesses 2 anos e meio de funcionamento do para acolhimento. Para acolhimento em comunidades terapêuticas. Indivíduos que também apresentam quadros graves de dependência química, que precisavam então de tratamento em regime de cuidado, um local protegido, mas não necessariamente um hospital. Uma grande satisfação receber o senhor aqui. Meu irmão, obrigado. E outra coisa, estamos prontos para o hub de álcool. Só para cuidados de alcoólicos. Só para finalizar aqui, álcool em cenas abertas, justo quando nós tínhamos a Cracolândia lá, segunda droga mais usada. Claro, a Cracolândia, a droga mais usada é crack. Mas segundo, e não é segundo longe não, é segundo ali, ó, não. Coladinho, álcool. Álcool é a grande porta de entrada para drogas. Qual que é? É o álcool. Não tem, o álcool ganha de todas. A maconha, em geral, é o segundo passo, mas porta de entrada é o álcool. Esse daí tem que ser um grande alvo para as nossas ações. A nossa grande meta eu estou lá em Manaus, na COP, no Pará, eu estou no Rio Grande do Sul, no Nordeste, tem que ter o leito para tratamento disponível na hora que precisa. Conta comigo, doutor. Mais uma vez um programa com o senhor aqui. E eu sou o Irã Ravache e mais uma vez fizemos aqui substituindo Neliana Figli no programa Novo Mundo Convida. Fica com a gente.